E aí galera, beleza? Eu sou o Ricardo Antunes, faço parte do time comercial da Sementes Mutuca e hoje estou como especialista em plantabilidade. Bem-vindos à estação que vai deixar a sua semeadura daquele jeito. No ponto certo. Bem-vindo ao quarto dia de Campo Digital. Vamos começar entendendo o que é a plantabilidade. Podemos dizer que a plantabilidade é colocar da melhor maneira as sementes no solo, com uniformidade de profundidade e distância, sem espaçamentos duplos ou falhos, a fim de se obter o melhor uso do espaço, solo e recursos por cada planta. Podemos estender este mesmo conceito ao adubo, que também necessita estar no local e em quantidade adequada, mas dessa vez o enfoque será na semente. Agora, vamos dar uma olhada no passo a passo de como construir uma boa plantabilidade. A primeira questão é a compra consciente das sementes. O processo da plantabilidade inicia muito antes da semeadura propriamente dita, e o primeiro passo de tudo é, sem dúvida, a aquisição consciente das sementes. A compra de sementes certificadas, de origem, com qualidade, vigor e germinação conhecidas, é o primeiro e importantíssimo passo para a obtenção do estande de plantas desejado. Você sabe o pepino que é plantar e ficar na dúvida se vai nascer, não é mesmo? As sementes que produzimos, certificadas, passam por um rigoroso processo de manutenção da qualidade, garantindo os maiores níveis de germinação e vigor possíveis. Além do mais, o processo de classificação irá agrupar precisamente as sementes em peneiras de tamanho similar, o que irá exercer papel decisivo na plantabilidade. Pois, quanto maior a qualidade do processo de classificação, mais uniformes serão as sementes e maior será a eficácia do trabalho do mecanismo dosador, independentemente dele ser de discos horizontais alveolados ou a vácuo. Agora que você já escolheu e comprou uma semente de qualidade, o próximo passo é a regulagem antecipada de galpão. A metodologia da regulagem antecipada de galpão é uma grande ferramenta de apoio e melhoria da qualidade da plantabilidade. Ela nos permite, de maneira eficaz e segura, antecipar a revisão, manutenção e também a regulagem da semeadora adubadora. Através de passos simples e diretos, conseguimos identificar e corrigir problemas que nos fariam perder tempo em momentos críticos do processo, como em dias com boas condições de semeadura. Vamos à listagem de alguns itens básicos de reposição, lembrando que estes itens desgastam-se com o uso e devem ser os primeiros pontos a serem avaliados. Molas, disco de corte de palhada, rolamentos, ponteiras de sulcadores, discos duplos do adubo ou semente, tubos condutores, embuchamentos, lubrificação e graxeiras, sistemas elétricos e sensores de linha, que devem obrigatoriamente ser revisadas antecipada e periodicamente durante o processo da semeadura. Agora, com as peças em dia, é possível ajustar a quantidade de sementes de forma antecipada, identificando os pontos de regulagem e trabalhando cada um deles. Basicamente, em 5 passos simples é possível identificar e regular uma semeadora adubadora, independente do modelo ou do fabricante. E para mostrar que o método é aplicável a qualquer máquina, vamos mostrar nessa imensa máquina de 4 linhas de ensaio. Neste passo a passo, vamos precisar ficar bem atentos. O primeiro passo é medir a circunferência do pneu. Isso vai determinar o tamanho da nossa amostra e permitir identificar diferença entre os lados da semeadora.
Atenção, pois eles devem ser iguais. Não esqueça da calibragem. Aqui temos exatamente 1,80 m de circunferência. Vamos para o segundo passo, que vai ser identificar as engrenagens motora e movida. Essa parte é essencial, pois é nas engrenagens que iremos trabalhar as quantidades de semente e também do adubo quando for o caso. A engrenagem motora recebe um movimento da roda motriz e transfere para a movida. E a relação de uma pela outra é que determina a velocidade de rotação do mecanismo dosador de sementes. Para o próximo passo, iremos utilizar o número de dentes de cada uma das engrenagens. Para isso, a contagem manual é a forma mais segura. O terceiro passo é montar o quadro de engrenagens. Contadas as engrenagens, montaremos um quadro, uma espécie de identidade da máquina desta forma, listando as engrenagens motoras e as engrenagens movidas. Agora, vamos preencher a identidade da máquina com a divisão direta do número de dentes da engrenagem motora pela movida, sempre nessa ordem. Feito isso, podemos montar uma relação de engrenagens para início da regulagem. Pode ser uma relação aleatória. Aqui, como exemplo, montaremos a relação 32 por 28, ou seja, 32 dentes na motora e 28 dentes na movida. Agora, vamos pegar um disco qualquer. Não importa o modelo, o que importa é conhecer qual o número de furos que iremos utilizar. Neste caso, um disco padrão com 90 furos. O quarto passo da nossa sequência vai ser contar o número de furos do disco. Este é o penúltimo passo da nossa regulagem antecipada. Iremos posicionar o disco sobre a coroa de tracionamento e realizar uma marcação para referência. Girar o pneu da máquina, simulando o deslocamento que iria ocorrer no campo. Para nossa amostragem, iremos utilizar 10 voltas do pneu. Pronto, aqui nas 10 voltas tivemos 411 furos do disco passando pelo ponto de referência. Agora, basta pegar o número de orifícios e dividir pelo quanto giramos do pneu. Nesse caso, 10 voltas, o equivalente a 18 metros. O resultado dessa divisão é então a nossa taxa exata de sementes por metro, 22,83 sementes por metro, com a relação de engrenagem que montamos inicialmente, que era de 32 dentes na motora e 28 dentes na movida. E agora, no nosso quinto passo, nós vamos fazer uma regra de 3. Coletados todos esses dados na máquina, vamos para o passo final e ajustar a quantidade para o que queremos de semente. Para nosso exemplo, vamos ajustar para 13,4 sementes por metro. Mas essa quantidade, no seu caso, será ajustada de acordo com as determinações do agrônomo ou então com as exigências agronômicas da sua cultivar. Com uma regra de 3 simples, iremos buscar uma nova relação para as 13,4 sementes por metro. Aqui temos 22,83 sementes com a relação 1,14. 13,4 sementes será com a relação X. Então agora basta multiplicarmos 13,4 por 1,14, que era a nossa relação inicial, e dividirmos o resultado por 22,83, que era o número de sementes por metros que contamos inicialmente. O resultado dessa regra de 3 é 0,67. Retomamos a identidade da máquina e buscamos o valor que mais se aproxima. Nesse caso, as engrenagens 14 na motora, 21 pela movida, que nos dá a relação. Vamos conferir? Relação 1,14, 22,83 sementes, relação 0,67, x sementes. O resultado dessa conta é 13,4 sementes por metro, o valor exato. Vamos fazer a conferência final na prática? Montamos a engrenagem correspondente e vamos novamente rodar o pneu 10 vezes. Aqui então temos 241 furos. Se dividirmos por 18 metros, que são as 10 voltas, encontramos o valor de 13,38 sementes por metro, ou seja, o equivalente às 13,4 sementes por metro que estamos procurando. Com isso, a nossa regulagem da quantidade de sementes está pronta. Agora que já temos a plantadeira com a regulagem da quantidade correta das sementes, podemos nos concentrar na escolha correta de discos e anéis. Trata-se de um passo simples, porém fundamental para o sucesso da nossa semeadura a campo. 100% das nossas sementes irão passar pelos discos. Precisamos que elas passem intactas e cheguem ao solo uma a uma no tempo correto, e para isso devemos nos atentar a duas características básicas.
É importante verificarmos o diâmetro do furo do disco para que todas as sementes possam cair, bem como a escolha do anel adequado e com rebaixe suficiente para que a maioria das sementes fiquem corretamente alojadas no disco dosador. Nem sempre o anel de soja liso é o mais indicado. É válido ressaltar, a escolha de discos e anéis deve ser realizado com a semente já tratada e pronta para semear. Não esqueça de sempre utilizar grafite como lubrificante seco e de cuidar com o tratamento de sementes úmido ou inoculantes. A semente deve obrigatoriamente estar seca no momento da semeadura, se o que buscamos é o máximo desempenho no processo. Usamos aqui a semente branca apenas para demonstração do método. Por último, gostaríamos de ressaltar a importância da conferência final, que deve ser realizada no campo. Confirmada a regulagem, já pode dar a largada para uma grande safra e com confiança. E aí, curtiu nossa estação de plantabilidade? Experimenta colocar em prática tudo o que foi visto aqui. A diferença vai ser bem evidente. Nós já fizemos o treinamento de plantabilidade em muitos dos nossos clientes. Para você que compra semente da Mutuca, lembre-se que você pode solicitar o treinamento em sua propriedade. Acompanhe as próximas estações e aproveite o conteúdo de qualidade onde estiver. Compartilhe com quem também possa se interessar. Conhecimento sempre vale mais quando compartilhado. Aquele abraço, valeu!